Eu não sei se vai ser uma boa notícia ou uma má notícia o que eu vou dizer para vocês. Para alguns pode ser uma boa notícia. Todos nós somos analfabetos emocionais, inclusive eu. E que o nosso analfabetismo ele vai mudando, né? Tem dias que ele é maior, tem dias que ele é menor. E o que é mesmo analfabetismo emocional? É o pouco contato que nós temos com as nossas emoções, com o nosso imaginário, né? Com o nosso inconsciente, com as nossas reações, com a nossa impulsividade. E eu vou explicar para vocês onde é que aparece com clareza o analfabetismo emocional, que faz parte de nós, de todos nós. Eu escrevi um artigo num jornal aqui de Porto Alegre, há uns anos atrás, sob esse título, Analfabetos Emocionais. E causou-se bastante polêmica, porque as pessoas ficaram surpresas, porque não falamos em analfabetismo emocional. Acho que o melhor jeito de vocês entenderem isso é eu contar para vocês umas historinhas, umas narrativas. Eu lembro que eu fazia um voo, viajava, e sentou no meu lado um rapaz, e eu estava lendo um livro que eu escrevi, um livro meu, que esse aqui é um dos livros, A Arte de Ser Infeliz, e ele perguntou que livro era, e eu disse que era um livro que falava sobre a vida emocional, e que era meu livro, eu tinha escrito. Aí ele tomou a liberdade de me falar sobre um amigo dele que estava tomado de analfabetismo emocional. Ele me disse o seguinte, que esse amigo dele trabalhava numa empresa e se achava um cara potente, competente, e resolveu sair dessa instituição, dessa empresa, para empreender por conta própria. A esposa desse amigo ficou chateada, ficou insegura com a ideia do esposo sair de uma empresa, ter carteira assinada e trabalhar por conta própria. E pressionou esse rapaz para que não saísse da empresa. E esse rapaz cedeu aos desejos da esposa. Interessante que aí ele foi tomado por um analfabetismo emocional. O que aconteceu com esse rapaz? Depois de um tempo ele ia para a empresa trabalhar, onde ele queria se retirar e a esposa pressionou que ele não se retirasse. E ele começou, não conseguia entrar na empresa, ele tinha tipo uma síndrome do pânico, ficava ansioso, nervoso, não conseguia entrar na empresa. E aí se criou esse impasse. Olha que interessante, olha a solução do imaginário dele que ele buscou. Ele começou a ter sintomas de ansiedade para não entrar na empresa e para não ir contra a esposa. Aí no voo eu disse para esse rapaz que estava do meu lado, olha, ele me disse que esse amigo tomava uma série de remédios, não ficava bem. Eu digo, o problema não é remédio, o problema é entender esse conflito, que ele não quer desagradar a esposa e não quer desagradar a si mesmo. E aí teve os sintomas. Isso é um caso típico de analfabetismo emocional. Se a pessoa entende o que está por trás, na raiz, a pessoa vai resolver isso aí. Evidente que o melhor caminho é ele agradar a si mesmo, não a esposa. Fazer o que era melhor para ele. Um outro caso também que me ocorre, para dizer para vocês que vai ficar mais fácil vocês entenderem, eu trabalho numa instituição aqui em Porto Alegre, eu trabalho com grupos, terapia de grupos pacientes do SUS. Às vezes pode ter 20, 30, 40, porque são muitos pacientes e poucos terapeutas, então a gente abre o grupo. E aí, nesse grupo, antes de começar o grupo, conversar sobre os conflitos, os problemas dos pacientes, nós fazemos uma pequena fila para renovar a receita. A pessoa vem com a receita antiga e a gente renova para ela não precisar esperar 4, 5 meses no ambulatório, para facilitar a vida dos pacientes. E nessa pequena fila, que durava 3, 4, 5 minutos, uma moça de uns 25 anos quis furar a fila. E eu disse para ela, não, tu tens que aguardar no fim da fila, porque a gente vai dar receita para todos. Ela aceitou e foi para o fim da fila. Chegando no fim da fila, ela desmaiou, caiu. E as pessoas ficaram assustadas no grupo. Eu falei, não, fiquem calma que daqui a pouco ela vai levantar e vai ficar bem. Passou 1, 2 minutos, ela levantou e ficou na fila. Essa moça era uma moça muito mimada pelo pai. Era quase que uma criancinha, mesmo tendo 24 anos. Como eu não fui o pai querido que deixei ela furar a fila, ela foi se vingar de mim e querendo minha atenção, caindo no fim da fila. Mas eu entendi essa dinâmica, esse jeito dela funcionar e não fui lá cuidar dela. Então eu não caí nessa armadilha emocional dela. Isso é um outro caso também típico de analfabetismo emocional. Importante, pessoal, é que vocês prestem atenção nessas coisas. Uma outra situação também, rapidamente, um rapaz muito competente de uma instituição, o líder trocou ele de lugar, sem perguntar para ele, e ele, chateado para não desagradar o líder, topou.
Depois de um tempo começou a ter gastrite, vomitar e foi obrigado a ficar afastado do trabalho. Um outro caso típico, se tivesse dito para esse mau líder que não chamou a pessoa para conversar e saber o que achava sem impor essa mudança, e essa pessoa também não teve a capacidade, outro caso de analfabetismo emocional. Todos nós temos isso. Quem tem mais analfabetismo, e não adianta ler no livro, isso é a pessoa se perceber. E esse é o objetivo desse meu contato com vocês. Que vocês pensem nisso, percebam isso. Esse é o caminho do adoecimento emocional. E eu acho que é relativamente fácil dividir isso com vocês. Se vocês gostarem, eu sou Nélio Tombini, eu sou médico, sou psiquiatra, psicoterapeuta. Se vocês gostarem, ponham sugestões, comentem, critiquem. Também a crítica ela é muito saudável, né? E se eu não tiver muito analfabeto naquele dia, eu vou com certeza topar as críticas de vocês e nós, se pudermos, vamos fazer comentários. E também deem sugestões para vídeos. Um abraço para vocês.